Você acompanha agora 2 pontos de vista diferentes sobre a reforma da Previdência. Uma entrevista é com o Gilvan Cândido, que é professor de Previdência Complementar da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. A outra entrevista é com o José Robalinho, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Assista! José Robalinho, presidente da Associação dos Procuradores da República, fala sobre a proposta do governo de reforma na Previdência. Ele alerta para o fato de que o STF já decidiu que direitos adquiridos devem ser respeitados e defende, para que não haja quebra de contrato, a reforma deve valer para os novos segurados, não para aqueles que já estão no sistema. Você confere agora a entrevista com José Robalinho. Muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista, José Robalinho. Você defende uma reforma da Previdência, mas não esta que está sendo posta pelo Palácio do Planalto. Qual seria a sua proposta? Primeiro, deixa eu dizer que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Aline, não há nenhuma dúvida de que nenhum país do mundo se sustenta hoje com aposentadorias na faixa dos 50 anos de idade. A medicina evoluiu, o mundo mudou, então isso realmente não é sustentável no longo prazo. Eu acho que talvez essa seja a questão central. Então não há o que discutir que algum tipo de reforma deve ser feita. Agora, a reforma da Previdência é sempre um pacto intergeracional. As pessoas constroem a sua vida em torno de uma previsão de como vão se aposentar. A mudança, portanto, numa regras previdenciárias é algo sério, profundo e deve ser feito com muito vagar. Então, se há um problema nessa reforma, é a urgência como ela está sendo colocada. Virou um jogo, uma espécie de jogo de fla-flu e com todo o respeito que nós temos ao presidente Temer e a todo o governo, é o próprio governo que começa esse jogo, ao fazer um catastrofismo de que ou passa a reforma da Previdência ou o mundo acaba. Como se fosse realidade de que essa reforma da Previdência proposta não passando, não pudesse haver uma outra proposta daqui a 2 anos, 1 ano. É evidentemente que pode. Então, portanto, não é tudo ou nada. Ou muda agora ou o mundo acaba. A gente tem agora uma quebra de paradigma numa reforma diferente. As reformas da Previdência anteriores, elas respeitavam o fato de que alguns servidores, por exemplo, alguns trabalhadores, eles já estavam no sistema. Outros trabalhadores, os entrantes, digamos assim, eles seriam submetidos às eventuais novas regras. Os trabalhadores que já estavam no sistema não sofreriam esse impacto. Essa reforma, ela quebra esse paradigma no sentido de que, na sua avaliação, haveria uma quebra de contrato? Eu acho que o termo não é quebra de contrato. Agora, de quebra de paradigma que você colocou, não há nenhuma dúvida. As pessoas, como estávamos comentando, elas constroem a sua vida em torno de determinadas regras. As reformas anteriores, a de 1998, governo Fernando Henrique Cardoso, 2003, já no governo do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e é muito importante referenciar isso para mostrar que não é uma questão partidária, que os 2 polos de poder dos últimos 20 anos fizeram suas reformas e reformas que foram no mesmo sentido. Todas duas, como você diz, elas buscaram regras de transição que respeitassem minimamente as pessoas, a sistemática que as pessoas já tinham nos seus regimes. Particularmente em relação aos funcionários públicos, a regra de 2003, que depois foi complementada pela Emenda Constitucional 47, é uma regra até muito dura, muito exigente. Se falava muito até 2003, quem entrou no serviço público nos anos 90, como eu, nos anos 80, ouvia muito, e era verdade, que era injusto pessoas se aposentarem terem aposentadoria integral depois de 2, 3 anos de serviço público, porque as regras naquela época permitiam. Você trazia o tempo do serviço privado e se aposentava no serviço público com 2, 3 anos. Isso acabou. As regras hoje para se aposentar com aposentadoria integral no serviço público, você tem que ter entrado antes dessas alterações de 2003, tem que ter mais de 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 35 anos de serviço. Então, é um somatório que tira o caráter de problema autuarial do sistema, porque essas pessoas, quem se aposenta com a aposentadoria integral,
Isso é uma coisa que é pouco falado. No caso do servidor público hoje, que se aposenta com a aposentadoria de 25, 30 mil reais, vários deputados, políticos falam nisso, é verdade. Só que eles esquecem de dizer é que essas pessoas, por conta dessas regras que eu acabei de citar, entraram no serviço público há décadas atrás e contribuíram durante toda a sua vida com 11% sobre esses valores. Ou sobre seja, o salário integral. Integral, muito mais alto do que a contribuição do INSS. E, pelas regras atuais, depois de aposentados, continuam contribuindo. Porque no sistema brasileiro, o servidor público aposentado continua fazendo a sua contribuição previdenciária. Então, portanto, o regime previdenciário do servidor público, ele está equacionado do ponto de vista financeiro. Mas eu queria entrar na questão do STF. O STF já decidiu que não existe expectativa de direito adquirido, mas que o direito adquirido precisa sim ser respeitado. O que significa isso no contexto desta reforma? Qualquer reforma previdenciária. O Supremo já disse há muitos anos que não existe direito adquirido à expectativa. Se você não tem ainda todos os elementos para lhe garantir aquele benefício, você não tem ainda direito adquirido a ele. Você só tem expectativa de direito. E a expectativa de direito pode ser alterada. Isso é uma coisa. Mas, primeiro, o próprio Supremo também já disse que regras de transição, quando são impostas, elas se incorporam ao patrimônio da pessoa. Então, você não pode fazer uma regra de transição e depois rasgar a regra de transição e criar outra. É o que o Supremo disse, isso não é razoável. A ideia que está por trás, talvez seja mais importante trazer o princípio. É o chamado princípio da segurança jurídica. É um princípio constitucional. É o mesmo que sustenta de que você não pode rasgar os contratos. Você tem que ter num ordenamento jurídico que se preze, num Estado de direito, a condição das pessoas terem uma expectativa de que as suas relações jurídicas vão permanecer. Isso é que impulsiona a razoabilidade de que você tenha regras de transição numa mudança previdenciária que garantam que não haja um choque muito abrupto na situação jurídica de ninguém. O servidor público, faltou completar uma coisa que eu tinha falado antes. Hoje, o servidor público que entrou depois de 2013, você falou da reforma de 2013, ele já está com o teto máximo do regime geral. Do INSS de R$5 mil. Não tem nenhuma diferença em relação ao regime geral, ele se quiser uma aposentadoria moral, ele busca aposentadoria complementar. Esta reforma de 2013, que foi infraconstitucional, foi a criação de uma lei complementar, ela complementou a reforma de 2003, ou seja, se levou 10 anos discutindo isso, em larga medida foi que o próprio governo não apresentou antes essa lei complementar para criar o regime do servidor público. Então, o regime do servidor público já está muito mais bem equacionado do que o regime geral. Coisas que estão sendo discutidas para colocar no regime geral, idade máxima, cálculos autuariais decrescentes, quer dizer, déficit decrescente sob controle, já existe isso. Desculpe interromper, mas só para o Claro. telespectador entender a diferença, é que ele leva em consideração o longo prazo. Isso. O cálculo autuarial são regras contábeis aplicáveis a sistemas previdenciários em que você considera, no longo prazo, o quanto aquele sistema vai ter que bancar das aposentadorias e quanto é que ele vai arrecadar. Os números autuariais do sistema previdenciário brasileiro como um todo não são bons. Quem disser o contrário estará mentindo. Mas o do serviço público está muito à frente, muito melhorado em relação ao regime geral, por conta dessas reformas todas que já foram feitas. Há uma discussão muito grande sobre o volume que deveria ser considerado dos números de déficit. Isso é uma questão que a gente pode abordar mais adiante, tá? Mas que existe algum tipo de déficit, existe. O meu ponto é que, mesmo para o regime próprio do servidor público, e isso nós reconhecemos, a categoria dos procuradores da República, eu acho que toda a magistratura brasileira é o seguinte: se há necessidade de fazer um ajuste de idade, e na nossa visão, realmente não se sustenta um sistema no mundo hoje com aposentadorias na faixa dos 50 anos, isso tem que valer para todos. Nós não temos nenhum problema que valha também para os servidores públicos. Mas a regra, como está sendo proposta, tão só a regra de transição é absolutamente injustificável, quase teratológica, tenho certeza que a gente vai abordar isso em seguida, como os números que estão sendo apresentados para justificar uma mudança muito abrupta não se sustentam. Então, talvez você precise de mais flexibilidade e mais técnica na discussão. A gente começa então a falar agora sobre regra de transição, 45 anos para mulheres, 50 anos para homens.
Qual seria o estudo por trás dessa regra? É uma excelente pergunta, deveria ser feita ao governo, porque todas as vezes que nós estamos questionando isso ao governo, não há resposta. Não existe estudo nenhum, com todo respeito. Isso foi uma regra arbitrária. Arbitrária é no sentido que não tem base. Escolheram um número redondo, 50 anos, ficou uma conta redonda, interessante para se vender. O problema está em que qualquer restrição de direito, o ordenamento jurídico não permite que você faça restrições de direito de maneira arbitrária. Você tem que ter uma justificativa. E essa justificativa falta nesse caso. Não existe razão alguma para fazer essa transformação. E tem outro problema. Além de não ter o ponto de corte, que é isso que a gente está discutindo, 50, por que 50? Por que não 52? Por que não 48? Não tem nenhuma justificativa. E por si só, portanto, ele já não se sustenta. Existe um outro problema de que o corte é muito abrupto. E eu não existe uma escadinha, um escalonamento. Ou você está de um lado ou você está de outro. Ou você caiu para cá do muro ou você caiu para o lado de lá. 44 anos e 11 meses você perde todos os direitos. No caso dos servidores públicos, isso é mais agudo ainda. Vamos colocar no caso dos servidores públicos, até porque é a categoria que eu represento e tenho que fazer referência para o público da TV Câmara. Quem entrou no serviço público antes de 2003 tem, pelas regras atuais, garantida a possibilidade de paridade da aposentadoria e integralidade, ou seja, se aposenta com salário integral e tem direito aos reajustes iguais da ativa. O reajuste da ativa vale para os aposentados. Desde que cumpra uma série de condições que são extremamente rígidas. 25 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 35 anos de serviço se for homem, 30 se for mulher. Então, não se trata de pessoas que vão passar 2 anos e vão levar a aposentadoria integral para casa. E acrescente-se aquilo que eu já citei. Você depois, quando chega aos 60 anos, 55, 60 anos, se aposenta, o servidor público continua pagando o benefício previdenciário, porque os 11% de desconto continuam lá. Essa é a situação atual. O que foi que o governo propôs? Isso continua apenas com um pedágio a mais de trabalho, ou seja, estica um pouco a idade, e eu quero dizer que nós consideramos que um pedágio para todos é razoável. Até aí a proposta estava correta. Se o pedágio deveria ser de 50% para todo mundo ou mudar, isso é uma outra questão, mas algum tempo a mais de trabalho é justificável. Mas disse também que incluiu, o que nunca existiu em nenhuma reforma anterior, um corte etário. Só vale essa condição para as mulheres com mais de 45, no momento da promulgação da emenda, e homens com mais de 50. Isso criou uma situação absolutamente teratológica, ou seja, absurda do ponto de vista jurídico. Eu cito sempre com o meu caso, eu fico até muito desconfortável porque eu sou beneficiado. Eu fiz 50 anos ano passado. Colegas meus de concurso, de quando eu entrei pela primeira vez no Serviço Público Federal, na década de 90, iniciozinho da década de 90, eu entrei com 25 anos de idade, colegas entraram com 23. Então, eles viveram a mesma coisa que eu, uma diferença muito pequena. Talvez tenham até mais tempo de serviço do que eu, embora eu tenha começado a trabalhar muito cedo. E, de repente, num corte completamente arbitrário, tirado da cabeça de algum técnico, sem nenhuma justificativa, nenhum estudo que embase, eu estou de lado de cá do muro, porque fiz 50%. Com pedágio de 50% e eles com 49 anos de contribuição, exatamente. Idade mínima de 65 anos. E salários pela MED. Tudo isso é profundamente injusto, injustificável, porque nós estamos falando, vamos pegar uma mulher com 44, um homem com 49, talvez o exemplo seja mais agudo ainda. Um homem com 49 que começou a trabalhar com 16 ou 17 anos, e são inúmeros os exemplos, tem mais de 30 anos de serviço. Está muito próximo a chegar aos 35, que sempre foi o patamar de exigência. Mesmo que você considere que a idade, que é o que o governo defende, que a idade razoável de se aposentar seja 65, são pessoas que já trabalharam mais de 2/3 da sua vida útil. Você não pega pessoas que trabalharam mais de 2/3 da sua vida diante de com determinada regra e sacode na mesma regra das pessoas que estão começando a trabalhar agora. Isso é absolutamente injustificável. Eu vou pedir só um minutinho, a gente vai para o intervalo e já volta continuando a conversa sobre Previdência. Suas ordens. A gente conversa com José Robalinho, ele que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Não saia daí. O
Ponto de Vista está de volta e eu converso sobre reforma da Previdência com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho. Vamos começar agora a falar sobre aposentadoria rural. O governo prevê uma isonomia de regras. Você, na sua apresentação na Comissão Especial da Reforma da Previdência, já disse que o conceito da aposentadoria rural é diverso. Ela não deveria entrar, então, nessa proposta? Pelo menos ela tinha que estar sendo tratada de forma muito em separado. Vamos colocar de maneira clara no Brasil. Segundo os números do próprio governo, eu estava lá também quando o Dr. Marcelo Caetano apresentou os seus números, dos 170 bilhões de déficit do regime geral em 2016, que por sinal é um mau ano para pegar como base, porque foi um ano de recessão, mas é o ano que o governo escolheu, 102 foram de aposentadoria rural, ou seja, mais de metade. Acontece que a aposentadoria rural, com as características que foram dadas pela Constituição, depois pela legislação brasileira, ela não tem características de sustentação autuarial. O que eu quero dizer com isso é que ela realmente você não tem arrecadação para sustentá-la, nunca teve. O conceito dela se aproxima muito mais do conceito internacional de assistência social. É bom que se diga que a aposentadoria rural é fundamental no Brasil. Eu não acho que ela deva acabar, eu sou nordestino, pernambucano. Como pernambucano, dou testemunho que isso é só passear pelo interior do Nordeste, pelas nossas cidades pequenas, para ver a importância da aposentadoria rural, para diminuir o êxodo rural, para sustentar as pessoas no campo, para manter a economia do interior do nosso Brasil. Ela é mais importante, talvez seja o programa social mais importante do país. Mas ela não é uma aposentadoria a ser sustentada por cálculos atuariais, ou seja, que tenha que entrar numa conta rigorosa. Nunca foi. Então, colocá-la no mesmo balaio para discutir o regime que é sustentável autuariamente do regime público ou do regime geral urbano, acaba provocando equívocos. É o que eu chamo de manipulação dos números, não manipulação no sentido de fazer os números mentirem, os números são verdadeiros, mas inflá-los. Aí fala 170 bilhões de déficit. Não foram 170, foram menos de 70 do regime geral. E mesmo assim, por conta de uma recessão brutal de 2 anos, senão seria muito mais baixo. Aposentadoria rural, portanto, eu acho que ela pode e deve ser discutida. Eu acho que formas mais eficientes, que não acabem com o sistema de aposentadoria rural, formas mais eficientes de arrecadação, diminuição de fraudes, porque eu defendo a aposentadoria rural, mas nenhum de nós defende fraude na aposentadoria rural. Existe uma quantidade grande de fraude. Posso, como procurador da República, dar esse depoimento, porque como são fraudes contra a Previdência, são crimes que são apurados pela Justiça Federal, nós atuamos neles. Então isso tudo tem que ser evitado, tem que ser modificado. Quer dizer, porque o governo argumenta que a aposentadoria rural ela não se sustenta, ou seja, o índice de informalidade é muito alto no campo. Geralmente um agricultor se aposenta por idade, não por contribuição. Na verdade, esse seria então um argumento fiscal e não previdenciário. O caráter da previdência de assistência social deveria ser valorizado? A colocação está muito bem feita, exatamente isso. Essa é a sua opinião? Isso. A discussão da aposentadoria rural ela é fiscal. E além dela fiscal, é de eficiência. Você não pode defender fraudes, e existem fraudes. Pessoas, por exemplo, que nasceram no campo, mas foram para as cidades, trabalham lá durante décadas, retornam ao final da sua vida útil e entram com papéis dizendo que passaram a vida ali, que querem aposentadoria rural. Infelizmente, você tem um número grande de casos como esse. Pequenos produtores que são obrigados, em tese, a dar uma parte da sua produção para pagar a sua previdência, não declaram, chegam no final do ano, vão ao sindicato e o sindicato dá um ateste de que eles não produziram nada, quando na verdade eles produziram e se sustentaram durante o ano. São situações que, formiguinha aqui e ali acontecem, mas que provocam danos à previdência. O fato é que isso é uma discussão diferente dos demais aposentados, dos demais regimes. Misturar não faz bem ao país. Fica parecendo que você tem um déficit muito maior para sustentar, ou seja, não adianta você aumentar simplesmente a idade ou aumentar a sistemática do regime urbano, que você não vai alterar esse déficit da aposentadoria rural. Ele tem que ser tratado à parte, com uma discussão diferenciada. É um problema fiscal importante, até admito que seja, mas ele tem que ser discutido de maneira diferente e não dentro da discussão da reforma previdenciária. Em relação à isonomia,
de idade entre homens e mulheres. O debate é muito grande, alguns países da Europa têm isonomia e dizem até que seria um preconceito colocar diferenças. O Brasil tem um perfil um pouco diferente, uma cultura muito diferente desses países. O argumento do governo, na sua opinião, está bem colocado? É uma discussão que é válida, a da questão da diferenciação de homens e mulheres. As mulheres vivem mais, isso é fato. Mas também é fato que no Brasil existe ainda uma carga muito maior de trabalho doméstico para as mulheres. É bom que se diga que tem alguns países, inclusive países latinos, que têm uma forma de cultura semelhante à nossa, como por exemplo a Espanha, que tem algumas regras diferentes. Por exemplo, na Espanha não existe mais diferença no momento de aposentadoria da idade entre homens e mulheres. Mas as mulheres que tiveram filhos recebem um bônus no momento de se aposentar, um bônus em valor e não em tempo. Se aposentam com a mesma idade, mas se aposentam até com valores maiores. Por quê? Isso é uma forma de premiar quem teve o trabalho de ter dependentes e gerar filhos e de reconhecer que muitas vezes as mulheres, que é o grande problema no Brasil. No Brasil, as mulheres estão ganhando cerca de 1/3, já chega historicamente ganhando 70%, 80%, mas há dados que dizem que até diminuiu isso nos últimos tempos, do que os homens para os mesmos cargos. Por quê? Porque as mulheres muitas vezes não têm condições de dar o mesmo número de horas extras ou a mesma disposição porque têm que sustentar a família. E isso é algo que é para o bem comum e não é justo. As mulheres têm que ter direitos iguais, nós temos que garantir creches e tal, mas mesmo assim, uma vez que existe esse fato, talvez seja mais positivo reconhecer isso através de outros direitos, aumentar, dou apenas como exemplos, aumentar o tempo da licença maternidade, garantir auxílios creche para as mulheres. Dividir o tempo da licença maternidade, até o conceito, né? Entre homens e mulheres, perfeitamente. Uma licença paternidade. Como em muitos lugares do mundo você tem toda a razão. Por enquanto, se isso não é possível, essa discussão de bônus de valor no momento da aposentadoria seria muito positiva trazer para o Brasil. E eu diria que, isso é mais ou menos unânime, que alguma aproximação da idade poderia ser defendida. Mas primeiro, ela deveria ser, novamente voltamos para a história da regra de transição, uma aproximação paulatina, uma aproximação que não quebre o sistema. E segundo, não necessariamente para que sejam a mesma idade, pelo menos não hoje. No futuro, quando o Brasil conseguir atingir essas outras condições. Então essa discussão é uma discussão válida, o governo não está equivocado de a colocar, e na maior parte dos países do mundo não existe mais essa diferença de idade, mas ela não pode ser tratada a ferro e fogo e existem alternativas, como eu estou colocando. Existem, por exemplo, estudiosos, só para a gente fechar o assunto mulheres, existem estudiosos que defendem, no caso do Brasil, que mulheres com filhos, só aquelas com filhos, tenham direito a um bônus na hora da aposentadoria em termos de tempo. Essa proposta seria razoável? Não, eu acho que seria. É uma forma de discutir, porque eu vi já feministas, inclusive, colocando essa discussão, uma discussão de maneira séria, dizer o seguinte, olha, se a mulher optou na sua vida por levar a sua vida de maneira independente, sem casar, sem ter filhos, não há que se discutir que teve uma jornada extra de trabalho em casa. Perderia justificativa, isso é fato. Mas isso não é a realidade da maioria das mulheres. Então é uma possibilidade essa discussão. Como eu falei, a Espanha fez exatamente isso, só que optou por, em vez de dar um bônus em idade, talvez seja mais vantajoso isso também para as próprias mulheres e para o país, dar um bônus de valor. Se não me falha a memória, 10% por dependente. Teve um filho, 10% a mais. Teve 2 filhos, 20% a mais na aposentadoria. José Robalinho, a gente está quase no fim da nossa conversa. Só citando uma frase sua na Comissão Especial da Reforma da Previdência, eu queria saber o significado. Você disse que esta reforma correria o risco de se transformar num mostrengo jurídico. Principalmente nas regras de transição. Ao você criar situações completamente arbitrárias, no sentido de que não tem nenhuma base jurídica para fazer aqueles cortes, e dividir pessoas que estão em situações iguais, colocá-las em sistemas muito diferentes, isso não se sustenta perante o Poder Judiciário. Isso é um alerta que é importante fazer. O que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte, não é nenhuma ameaça, muito pelo contrário. Eu tenho uma formação inicial de economista, trabalhei na Câmara dos Deputados como consultor legislativo na década de 90. Planos econômicos era o nosso dia a dia, aconteceram vários, com mudanças jurídicas importantes. Vários deles criaram situações que se costuma chamar de esqueletos.
esqueletos, assim, brigas jurídicas que geraram bilhões de prejuízo para a administração pública. Essa reforma corre o sério risco de criar um esqueleto se insistir nessas regras de transição arbitrárias, porque tudo que é arbitrário não é sustentável perante um Estado de Direito. A discussão no judiciário pode derrubar essas regras de transição e criar um passivo que aí sim prejudicaria muito o Brasil. José Robalinho, muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. O prazer foi todo meu, eu que agradeço. Acompanhe agora a entrevista com Gilvan Cândido. O Ponto de Vista conversa com Gilvan Cândido, professor de Previdência Complementar da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele defende a atualização da Previdência brasileira, já que os tempos mudaram. Segundo Gilvan, com a população vivendo cada vez mais, fica impossível fechar a conta. Gilvan também recomenda que não haja mudanças na proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo, porque qualquer texto vai desagradar a alguém. Acompanhe agora a entrevista com Gilvan Cândido. Professor Gilvan Cândido, muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Eu queria começar pela sua ideia de que há sim, conclusivamente, um déficit na Previdência e que o Brasil enfrenta um problema demográfico, um desafio demográfico, ou seja, ao longo do tempo a conta não vai fechar e a reforma da Previdência é extremamente necessária, é isso? É isso. O primeiro ponto importante qualquer benefício é um benefício de aposentadoria. Portanto, os aposentados do setor público fazem parte da Previdência Social, os aposentados do regime geral da Previdência Social fazem parte da Previdência Social. Você tem os regimes próprios e os regimes gerais, né? Regime próprio do setor público, União, Estados e municípios, e o regime geral do segmento privado. Portanto, essas aposentadorias não têm contribuições suficientes para que elas sejam cobertas, e aí gera um déficit, né? Essa discussão se tem ou não tem déficit, as pessoas costumam tirar, o servidor público não faz parte da Seguridade Social, então ele sai da conta do déficit da Previdência. Enfim, tira dessa conta, pode tirar da conta do déficit da Seguridade Social, mas vai ficar na conta do orçamento público. Então, esse orçamento, essa despesa de previdência social cresce ano a ano. Cresce ano a ano. Por mais que se você tirar de uma conta e colocar em outra, continua dentro do orçamento do setor público. Então, ela cresce ano a ano. E por que ela cresce ano a ano? Porque a gente tem uma mudança demográfica no país. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? O desenvolvimento econômico tem proporcionado mais condições, né? A medicina, a evolução tecnológica proporciona as condições para as pessoas viverem mais e você tem uma taxa de natalidade menor. Portanto, você tem menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais pessoas se aposentando. Então, essa conta, já de partida, ela em algum momento não vai dar errada, né? Sem a gente discutir a contabilidade, mas só essa lógica de composição demográfica, você já percebe que tem algum problema que precisa ser ajustado. E a ideia por trás da reforma da Previdência, então, seria que essa massa que contribui dividisse as contas para que haja um equilíbrio no todo. A ideia é o seguinte, primeiro, que as pessoas então fiquem mais tempo contribuindo para você poder gerar mais recursos para suportar essas aposentadorias. O regime de previdência do Brasil é o regime de repartição, ou seja, é uma espécie de um acordo de gerações. Os trabalhadores jovens contribuem para a aposentadoria dos idosos atuais. Portanto, as pessoas não formam a sua própria poupança, elas contribuem para a aposentadoria do segmento que está atualmente aposentado. Porque a lógica na cabeça do brasileiro não é a do todo, eu contribuo para o meu benefício que vem depois. Ok, mas essa não é a premissa da Previdência Social brasileira. Esse é o regime de repartição. A gente explique. Um regime de capitalização, onde as pessoas formam a sua própria poupança, é diferente. Aqui nós estamos tratando de um acordo de gerações, onde os que trabalham pagam a aposentadoria dos jovens. Se tem menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, você vai precisar de mais tempo de contribuição dessa quantidade menor de pessoas trabalhando. E sobre a reforma atual, a gente tem alguma expectativa de que ela seja modificada no Congresso, mas a reforma posta, ela é
de 49 anos de contribuição, 65 anos idade mínima para aposentadoria. Esses números são ideais na sua visão? Bom, primeiro os 65 anos, que eu acho que é um ponto importante, quer dizer, a expectativa de vida e a conta que tem que ser observada é a expectativa de vida após se completar os 65 anos, é o que se chama de sobrevida após os 65 anos. Essa expectativa vem aumentando com o tempo. Quer dizer, hoje os dados do IBGE sugerem que está em torno de 18 anos. Quando você atinge os 65 anos, você tem mais 18 anos aí de sobrevida. Então, a lógica dos 65 anos está um pouco relacionada a isso. Quer dizer, você precisa aproximar um pouco mais a idade de aposentadoria da sobrevida. Então, esse é o primeiro ponto. E, em média, com os demais países, né, se você for comparar com outros países, é próximo disso aí. Alguns países com 66, 64, 65 anos. Porque os críticos, desculpe interromper, mas os críticos abordam esse ponto dizendo que o Brasil tem uma reforma da Previdência para país desenvolvido, embora ainda não tenha alcançado esse patamar. Por exemplo, os Estados Unidos têm 66 anos de idade mínima. Mas veja bem, nós temos que olhar a sobrevida após completar os 65 anos. Então, se você vive 18 anos depois dos seus 65, você vai lá até os 83. Então, cabe ao regime de previdência social garantir benefício até esses 83 anos, em média, né, até os 83 anos de idade. Então, a realidade é a realidade do Brasil. Nós podemos comparar com outros países, é uma forma de você observar se está dentro da média dos demais países. Mas o Brasil tem uma expectativa de sobrevida hoje de 18 anos, em média. Esse aqui é o ponto que eu acho que é importante. Com relação aos 49 anos, não tem muita mudança. Imagina que você recebe, a regra de aposentadoria diz respeito à idade mínima. O tempo de contribuição é formado apenas para você definir qual é o seu salário de aposentadoria, qual vai ser o seu benefício de aposentadoria. Então, quer dizer, o que é a conta do 49 anos? Se você é garantido no mínimo 51% do benefício. Se você trabalhar, quanto mais você trabalhar, mais você vai aumentar o seu benefício de aposentadoria. É proporcional. Então você vai crescer, se você chegar aos 49 anos, você vai conseguir completar os 100% do teu benefício de aposentadoria. E sobre também a crítica de que no Brasil, com o desemprego sempre é um desafio no país, no Brasil seria muito difícil de manter ininterruptamente a carteira assinada durante 49 anos. É verdade. Precisamos separar duas coisas. O segmento formal de renda média maior consegue ingressar no mercado de trabalho e ficar durante um longo tempo de carteira assinada. Ou seja, as pessoas que têm mais renda conseguem fazer isso. As pessoas que têm menos renda não conseguem. Quer dizer, esse argumento que a reforma da Previdência vai prejudicar o pobre é falacioso. Porque as pessoas pobres, em geral, elas não conseguem manter carteira assinada ao longo de toda a vida. Na maioria dos casos, as pessoas se aposentam por tempo de contribuição. Completa a idade mínima, se os seus 25 anos de contribuição, atualmente 15, quando a reforma aprovada seriam os 25 anos, ele consegue se aposentar, está habilitado a se aposentar. Agora, essas pessoas não conseguem, ao longo da vida, manter carteira assinada durante todo o seu período laboral. Elas não conseguem fazer isso. Então, digamos assim, a lógica aqui também tem um pouco de acordo de classes, né? As pessoas que têm renda maior, que conseguem se firmar mais, precisam trabalhar mais para suportar esse grupo de pessoas menos protegidas que também não conseguem ter carteira assinada durante toda a sua vida. A gente volta à lógica do regime de repartição. Exatamente. Quer dizer, esse é uma informação importante. O nosso regime é um regime de repartição. A gente não forma a nossa poupança própria. Então, as pessoas estão contribuindo para a Previdência Social, para a aposentadoria dos atuais, os atuais aposentados. Lá na frente, quando chegar a nossa vez, os jovens que estarão trabalhando adiante é que vão suportar a nossa aposentadoria. Então, se as pessoas não trabalharem mais tempo, vai chegar um momento que não vai ter o dinheiro para pagar a nossa aposentadoria, nesse regime de repartição. Em relação à aposentadoria rural, ainda não está certo que o governo vai realmente incluir o homem e a mulher do campo na proposta de reforma da Previdência. Eles geralmente se aposentam por idade, não se aposentam por contribuição, porque até é difícil comprovar o trabalho no campo.
É justo que a aposentadoria rural faça parte de outro tipo de lógica? Veja bem, a aposentadoria rural é digamos assim, é um preço que a sociedade precisa pagar, né? A gente precisa pagar esse preço da aposentadoria rural porque, de fato, tem uma série de informalidades, né, uma dificuldade de comprovar. No desenho atual, nós temos um problema grave de judicialização das aposentadorias. O INSS não entende que deve aposentar, vai à justiça e aposenta. A proposta da reforma da Previdência que o governo encaminhou é normatizar essa regra. Tem que ter uma forma de contribuição. Ora, se ele está trabalhando no campo, tem remuneração, ele precisa que haja a sua contribuição. Então tem que ter um desenho, um formato para demonstrar a contribuição do trabalhador rural. Vamos conversar um pouquinho também sobre a aposentadoria da mulher. Alguns países acreditam que seja inclusive preconceito discriminatório colocar aposentadorias diferentes, idades mínimas diferentes para homem e para mulher. O governo brasileiro, ele argumenta que o Brasil já está no patamar de, digamos, acabar com o preconceito com a reforma da Previdência, 65 anos valem para homem e para mulher. O que você acha disso? Bom, primeiro ponto, a expectativa de vida da mulher é maior que a do homem. Então, as mulheres têm vivido mais que o homem. Eu acho que essa discussão de que a mulher tem 2 jornadas de trabalho, ela tem ficado para trás com o tempo, né? A gente percebe hoje que a relação de família não está ligada estritamente à maternidade, né? Os homens também têm a sua contribuição na relação de família. Então, quer dizer, essa discussão de jornada dupla, eu diria que ela vai valer daqui a um tempo tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, quer dizer, se as mulheres têm uma expectativa de vida maior, não faz sentido que elas aposentem mais cedo. Isso tem um custo grande no orçamento, quer dizer, 5 anos a menos é uma quantidade maior de pessoas aposentadas do sexo feminino que gera um impacto muito grande no orçamento da Seguridade Social. Gilvan Cândido, vou pedir para você continuar com a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Vamos lá. Eu continuo conversando com o professor de Previdência Complementar da Fundação Getúlio Vargas, Gilvan Cândido. Não saia daí. Estamos de volta no Ponto de Vista com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Gilvan Cândido. Professor, em relação à regra de transição, nós temos muitos especialistas criticando essa regra por ser um corte muito violento, abrupto. Homem, 50 anos de idade, mulher, 45 anos. Existe algum estudo econômico por trás dessas definições? Bom, primeiro, qualquer regra de transição tende a haver reclamações dos que acham que foram prejudicados, digamos assim. A lógica dessa regra as pessoas já estavam próximas de adquirir o seu direito de aposentadoria. Portanto, aquela expectativa de direito de se aposentar estava muito próxima. A mulher e o homem, a mulher 45, o homem com 50, já estava bem próxima, dado que a idade média de aposentadoria é próxima dos 54. Então, quer dizer, se as pessoas estavam próximas, faz sentido você criar uma regra de transição. Qualquer outra regra que você for criar, ok, você vai desenhar uma regra, mas sempre vai haver alguém que vai achar que está sendo prejudicado com essa regra. Agora, a lógica da regra de transição vamos criar um desenho para as pessoas que estão próximas de adquirir o direito de aposentadoria, para que elas não saiam prejudicadas. Você leciona exatamente Previdência Complementar na FGV e a proposta do governo determina que agora a União vai ter que constituir fundos de Previdência Complementar. Estados e municípios sairão da proposta. Como é que funcionam esses fundos? Você tem 2 desenhos de Previdência Complementar. Um é o regime fechado, Previdência Complementar fechada, e o outro é o regime aberto, Previdência Complementar aberta. A Previdência Complementar fechada é aquele modelo em que você contribui para um fundo de pensão e a empresa também contribui em seu nome. Então você vai formando a sua poupança de aposentadoria com a contribuição do trabalhador e a contribuição do patrão.
Ao atingir a idade, você levanta o teu montante de recursos, que foi poupado durante todo esse tempo, faz um cálculo atuarial da tua expectativa de vida e aí divide isso aí em função da expectativa de vida e você passa a receber esses benefícios, né? E a ideia por trás de uma possível aprovação dessa proposta atual é que cada um contribua para a sua futura previdência, ou seja, existe um piso mínimo de aposentadoria, mas que cada um faça o seu. Isso aí. A ideia é a gente começar a migrar para um regime menos arriscado, digamos assim. O regime de repartição é um regime muito arriscado porque provoca desequilíbrios com o tempo por conta da mudança demográfica. Um regime de capitalização, onde você forma a sua poupança, é menos arriscado. Digamos assim, menos arriscado para o Estado, então você passa a assumir o risco, você e o patrão, né, mas você basicamente assume o risco da formação da sua aposentadoria. Chegou a sua idade, você verifica a sua reserva matemática, como chamamos no segmento de previdência, verifica qual o tamanho da sua reserva matemática e aí qual o benefício que você vai receber a partir dessa reserva matemática. Professor, em relação ao argumento de muitos, inclusive muitos especialistas sérios compartilham, por exemplo, em aplicativos na internet e no celular, que existe uma lista de grandes devedores da Previdência, e que o governo deveria, na verdade, forçar o cumprimento dessas obrigações e não fazer uma reforma. Primeiro é o seguinte, o problema da Previdência Social é um problema de fluxo, ou seja, tem contribuições que não suportam a quantidade de pagamento de benefícios. Então, você tem um problema de fluxo. Dívida é estoque. Supondo que, vamos imaginar que todos pagassem as suas dívidas, isso é uma coisa impossível, porque você tem uma quantidade de empresas que já faliram, tem uma discussão grande sobre o valor que se deve, enfim. Mas suponha que todos paguem, você vai resolver o problema do estoque neste momento. Mas como o fluxo continuará negativo, lá na frente o déficit volta novamente, não tem jeito. É a questão do déficit atuarial, que os economistas chamam. É isso aí. Que precisa fechar o déficit no longo prazo. Exatamente, isso mesmo. O problema é o déficit de longo prazo, porque o fluxo é negativo. Você tem menos entradas e mais saídas, e a gente sempre fala que está abrindo uma boca de jacaré, né? Porque as receitas estão diminuindo e as despesas vão aumentando. Então, lá na frente, de novo, por mais que você pague todas essas dívidas que estão em discussão, elas resolvem o problema de estoque hoje, mas o fluxo vai continuar negativo do mesmo jeito. E uma pergunta que todo brasileiro faz, porque, por exemplo, agora a gente tem a lista dos devedores da Previdência, temos empresas, inclusive, que já faliram nessa lista, que devem à Previdência. Não existiria o risco também de o fundo falir? O risco sempre existe, né? A gente tem que correr os riscos, né? Os fundos de pensão são dotados de uma governança, de conselho deliberativo, de conselho fiscal, de formação de uma diretoria executiva, que, evidentemente, o objetivo é minimizar esses riscos, né? Obviamente que você tem um risco, porque tem riscos de mercado, inclusive, né? Tem um risco de gestão, etc. Agora, à medida em que a gente vai migrando para um regime desse, os controles aumentam cada vez mais. Então, essa insegurança tende a diminuir com o tempo, porque os controles vão aumentar, a forma de escolher o dirigente, o gestor daquele recurso vai se tornar mais rigorosa, a forma de escolher os membros do seu conselho deliberativo também vai ser mais rigorosa, os conselheiros fiscais serão bem mais qualificados, então isso tende a minimizar com o tempo. Agora, o risco, evidentemente, que sempre vai existir. E agora uma dúvida que eu tenho para o economista Gilvan Cândido, qual seria outra alternativa para contribuir, para ter direito à previdência lá na frente? Ou seja, uma alternativa pessoal do próprio trabalhador, em que ele pode investir? Além de um fundo de previdência complementar, naturalmente. Bom, aí depende muito da disposição ao risco do perfil de risco que o trabalhador tem, né? Em geral, as pessoas mais jovens são mais propensas ao risco. Então, tendem a fazer investimentos em renda variável numa proporção muito maior do que em renda fixa, né? Mas à medida em que você vai amadurecendo, você também vai ficando mais avesso ao risco e você já quer se aproximar daquele montante esperado. Então, você não quer correr mais risco. Então, você tende a fazer investimentos em ativos de renda fixa que já te dão um pouco mais de
crença de qual o valor que você vai receber lá na frente. Sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele já disse que existe um respeito à expectativa de direito. Não existe direito adquirido, mas existe um respeito à expectativa de direito. Na ótica economicista, isso não se sustenta. Não, eu nem diria que não se sustenta. O que eu acho que a gente tem que raciocinar é o seguinte: a expectativa de direito existe e ela está condicionada ao equilíbrio desse sistema de repartição. Ora, eu espero hoje aposentar daqui a 30 anos, daqui a 30 anos, se eu fizer todas essas contribuições mês a mês, então eu teria os meus 35 anos, meus 35 anos de contribuição, eu esperaria aposentar então com 50 anos de idade. Ora, só que como o regime é de repartição, daqui a 50 anos possivelmente a expectativa de vida é muito maior daqui a 35 anos. Então com essa expectativa de vida muito maior, talvez não vai dar para eu me aposentar com 50 anos de idade. Então, houve uma mudança, então a expectativa se alterou porque o regime está desequilibrado. Então, essa coisa a expectativa do direito de se aposentar está dada, só que ela é função desse equilíbrio do regime de repartição. Eu sei que os economistas, os cientistas políticos sempre desenvolvem a ideia de que nada deve ser copiado porque as realidades são diferentes. Sistemas eleitorais, sistemas econômicos, cada país tem a sua peculiaridade, inclusive cultural. Existe algum sistema de previdência de algum país que seria mais próximo à realidade brasileira e que o Brasil pudesse se espelhar? Eu acho que no mundo inteiro caminha-se para uma lógica de aposentadoria baseada no regime de capitalização. Porque primeiro ela tem uma outra vantagem, né? Você aumenta a poupança do país. Hoje em dia você contribui e o seu recurso vai direto para pagar a aposentadoria. Então você não tem formação de poupança. Mas à medida que o regime de capitalização começa a crescer, você começa a construir um montante de recursos para fazer investimentos e para proporcionar um desenvolvimento do país. Então, o que é um regime ideal de aposentadoria? Eu entendo que é um regime que é uma combinação da aposentadoria pública, do regime de previdência social e da aposentadoria complementar, né? E, evidentemente, que cada um forme a sua poupança alternativa a partir da sua expectativa de renda após a sua aposentadoria, após o início da aposentadoria. Então, se você espera receber um valor muito maior do que esse desenho aqui de previdência social e previdência complementar te entrega, você precisa formar uma poupança alternativa. Como economista, para o telespectador, para o brasileiro que nos acompanha, qual seria a indicação que você daria para aquele brasileiro que quer se aposentar? Comece a formar sua poupança agora. No imediato momento em que você perceber que você quer ter uma aposentadoria adequada lá na frente, você precisa fazer a sua poupança já de agora. Não conte exclusivamente com a aposentadoria do regime de previdência social. Faça esse esforço. Evidentemente que tem rendas e rendas, tem remunerações e remunerações, mas uma proporção da sua renda, você precisa guardar essa proporção para a sua aposentadoria lá no futuro. Então, comece a fazer sua poupança já a partir de agora. Professor Gilvan Cândido, muito obrigada pela entrevista aqui no Ponto de Vista. Obrigado, eu que agradeço. Eu conversei no Ponto de Vista com o professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em Previdência Complementar, Gilvan Cândido. A gente se vê no próximo programa. Até lá!